Olá, meus amigos, tudo bom? Maria Emília Voz, você está no canal Voz Brasil e hoje com o nosso amigo Richard Sanches, que veio aqui. A gente já estava com saudade, Richard, de quanto tempo? A gente está com saudade de você, saudade de notícia dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil está um burburinho, né? Você está sabendo, 7 de setembro, pós-7 de setembro, Tem carta acompanhado. de Jair, está rolando um babado. Mas me conta aí, porque eu não sei nada do que está acontecendo, a não ser uma grande torcida para a descertificação do Biden e entrar o nosso querido Trump. Me conta aí como é que está essa América. Tudo bem, Maria Emília? Tudo bem, audiência? É um prazer estar aqui com você de novo. É uma satisfação dar um tempo. Eu agradeço o tempo de vocês, que é precioso, para parar para me escutar a Maria Emília. Olha, o que eu posso falar para você é o seguinte: essa administração do Biden, o que tem de trágica, tem de cômica, porque quando você pensa que você já viu tudo, você não viu, e a todos os níveis estão aprontando alguma coisa para chocar a população americana e, diria a vocês, até mundial. Que Em acontecido? relação ao Arizona, que tem sido o ponto dessa disputa judiciária, né? Depois da Pensilvânia, resvalou para o Arizona. Por que resvalou? Porque a Pensilvânia ela embarrigou toda a parte jurídica, mas vai chegar a vez dela, com certeza. Hoje, às 4h45 da tarde, daqui do horário central dos Estados Unidos, né? Porque aqui tem vários. Daqui a 3 horas, nós estamos 4 horas no Brasil. Os horários, tá? Vai ter uma reunião especial onde o procurador estadual do Arizona, o Mark Brnovich, vai falar sobre a possível ação, que é intimação, a parte de compliance e litígio a todos aqueles que estão comprometidos com essa eleição, essa contagem eleitoral que foi extremamente comprometida e que o mundo assistiu e que os democratas recusam a aceitar a realidade e, na tua cara, de uma maneira descarada, fala que você não viu. Não é o que você está vendo, é fruto da sua imaginação. Então, hoje, os envolvidos nessa operação de auditoria e perícia terão 30 dias para responder, se chegar a tudo isso. Bem, o que vai acontecer? Firmando o que todos nós esperamos que irá firmar, tá? Mostrar e confirmar, vai desencadear o mesmo procedimento de perícia e auditoria para os demais estados. E aí vai ser uma loucura, tá? E realmente os democratas estão fazendo de tudo para travar esse resultado, travar essa verdade que está vindo à tona, que não tem mais como segurar, e realmente os republicanos, por outro lado, também estão brigando. Estão brigando, e está uma briga realmente muito forte. De um lado, os republicanos mostrando cada vez mais, provando com fatos, não é com suposições. E eu sempre falo, quanto a fatos e dados, não tem contestação. Haja visto, por exemplo, que estão levantando, como dizem no Rio de Janeiro, hoje no Brasil, a capivara, né, de todo mundo. Agora, o advogado de campanha da Hillary Clinton, eu não acredito que eu falei esse nome, Não o fala Michael isso, não. Sussman, tá? Ele foi indiciado por mentir em toda aquela cascata, em toda aquela mentira do russo, do Trump com os russos. Lembra aquela história toda? Lembro. Indiciado por mentir para o FBI. E ele está entrando num processo desagradabilíssimo, que tem como o conselheiro especial o John Durham, que está aí babando em cima deles, e, claro, os republicanos estão vindo em cima de uma maneira absurda, agressiva no bom sentido, para trazer essa verdade à tona. O que vai acontecer? Que vai acontecer? Confirmando que vai ser confirmado, primeiro que já mentiu para o FBI, crime de perjúrio, e por aí vai uma coisa absurda. Qual vai ser o desenrolar disso? Ninguém sabe, mas sabe que, para o lado democrata, não tem uma notícia boa. Uma notícia boa. Os democratas estão aprontando cada vez mais, tá? E os republicanos cada vez mais mostrando ao povo americano quem são os democratas, a agenda demoníaca que é a agenda democrata. Demoniocratas. Né? Exato. E hoje os americanos estão abrindo os olhos. Os republicanos estão abrindo mais ainda. E os democratas, hoje eu classifico os democratas de duas maneiras: os enganados e os alienados.
Os alienados estão vendo o que é a verdade. E os enganados agora estão abrindo os olhos, estão revoltados com o que o governo Biden está fazendo. Não tem por onde falar diferente. Haja visto que ontem foi um escândalo aqui, tremendo, porque a cidade na fronteira com o Texas, chamada Del Rio, no Texas, nas últimas 2 semanas, nos últimos 15 dias, recebeu mais de 10 mil imigrantes. 85% deles são haitianos. E sabe onde eles estão? Embaixo de um viaduto. Botei hoje no meu Twitter imagens. E o que aconteceu? O Biden, por vergonha, para enganar a população americana, ele colocou uma proibição junto à aviação civil, à Agência de Aviação Civil, que corresponde à ANAC, que é o FAA, botar o chamado TFR, Temporary Flight Restriction. Não pode voar drone, para mostrar as imagens de outra crise humanitária criada pelo governo Biden em 9 meses. É simplesmente assustador. Vamos lá. Até a presente data, eles calculam que até o final do primeiro ano de exercício do governo Joseph Biden, 2,5 milhões de pessoas atravessarão a fronteira. Quer dizer, o Rio de Janeiro. Uma cidade do Rio de Janeiro. Sem dinheiro, sem qualificação. Miseráveis, doentes. Sem documento. Infiltrados. 30% já foram classificados como contaminados. Estão pedindo algum documento? Não. Estão obrigando a vacina? Não. Inclusive, tem imigrantes ilegais que atravessaram a fronteira e a maioria estão se recusando e estão querendo processar o governo federal. Vai vendo! Por imposição de vacina. Aquele papo, meu corpo, minha vontade, vale só para o aborto, não para a vacina. Então, pessoal, onde é que esse pessoal imigrante estão se posicionando? Na calada da noite, no pio da coruja, os democratas estão espalhando esses caras nos estados republicanos com a expectativa de fazerem esse estado num futuro democrata e, assim, implantar de uma vez por todas o comunismo nos Estados Unidos. Simples assim. Quem falar para você o contrário, ou não conhece os Estados Unidos, ou está vivendo no La La Land, lá nas terras da fantasia. Tá certo? Isso é fato, isso é real, isso é verdadeiro, isso é assustador. E o que acontece? Acontece que a coisa tomou uma proporção e a própria atitude do governo Biden está causando um problema de divisão entre os americanos. Até o dia 20 de janeiro, ao meio-dia, isso não existia. Deixa eu repetir. Essa divisão criada pelo governo até o dia 20 de janeiro de 2021, até o meio-dia, não existia. E por que não existia? Porque o presidente era o Donald Trump. E porque hoje, o que acontece? O Biden está dando mais valor ao imigrante ilegal do que o americano, ao que pagam taxa. Só que a coisa está chegando a um ponto agora que o volume de gente é tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, que saiu do controle. Ou seja, a contaminação que estava sob controle agora saiu do controle porque estão entrando, é só você fazer as contas. Se 30% estão contaminados os imigrantes, se estão contabilizando 200 mil, no mínimo, imigrantes atravessando a fronteira, onde 30% estão contaminados, é só você fazer a conta quantos são espalhados nos estados. Para vocês terem uma ideia, essa coisa de mandato de vacina, que agora também é um absurdo, que está querendo mandar a vacina nas empresas com mais de 100 funcionários, tá uma coisa ditatorial. Até a data de hoje, mais de 50% dos estados, já que chegou a 25 ou 26 estados, já estão preparados para processar não só a administração, mas como alguns já falaram de processar o próprio Biden. Olha que loucura que nós estamos chegando. Eu costumo dizer agora, estou até com uma piada, uma das melhores profissões nos Estados Unidos hoje é ser advogado, que vai ter trabalho para caramba, entendeu? Então, é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, mas a situação está séria, delicada, o pessoal está assustado, e os democratas estão abrindo os olhos e vendo o seguinte: eu fui enganado. Bom, então a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer. Americanos também não são idiotas, eles vão tomar uma posição, inclusive, mais dia menos dia contra essa gestão, e a gente tem uma situação jurídica caminhando para descertificar o Biden, correto? Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer. E aí a gente tem até um apoio popular, não só dos republicanos, que foram roubados,
quanto dos democratas que foram enganados e esses que eram iludidos, que agora... E esse, eu fico pensando, todas as mortes do Afeganistão lá, tudo que está acontecendo, quem ficou ajudando a roubar a urna é tão criminoso quanto os talibãs que estão matando. Porque se não tivesse deixado roubar, se não tivesse facilitado esses peões ali do tabuleiro, hoje não estaria o Biden aí, não estaria acontecendo isso. Mas supondo assim, que há uma descertificação, e aí, no meu sentimento, uma descertificação, sai Biden e sai a Camila, entra a Nancy Pelosi, que é a primeira lá da... Não, mas ela entra temporariamente. E aí você, num período, e vai dar a certificação para quem é de direito, que foi aquele que foi roubado. Vamos supor que isso caminhe como eu desejo. A gente certifica, e quem vai passar dar autorização para ele, vai certificar o Trump, seria a Nancy Pelosi. Isso acontecendo, que é meu sonho, e eu vou plantar no universo. Todos nós, né? Todos nós. Vou plantar no universo isso, que vai ser a posse mais linda, que eu posso chorar. Como que pode resolver isso com essa população de imigrantes que tem aí no Texas? Como que existe? Como seria a solução para isso? De deportar todo mundo de volta? Como que isso pode acontecer? Como é que o gestor lidaria com essa situação? Você tem uma ideia, Maria Emília? Ontem, o Biden está querendo legalizar todos, eu não sei a data ainda, o prazo de entrada, que quando eles legalizam, eles dão um prazo, mas não sei do jeito que é. Se você entrou onde está ilegal, é qualquer um, legalizar todos os imigrantes ilegais, inclusive os criminosos, inclusive os condenados. A agenda é a mesma. Para ter uma ideia, tem deputado, claro, tem que ser republicano, né, que quer vetar o seguinte: se você é condenado, se você foi preso várias vezes por bebida alcoólatra, você é alcoólatra, foi preso bebendo, não passou no bafômetro, seja lá o que for. Mas se você tem algum crime, ou alguns crimes, você não vai ter direito, se prosseguir, né, porque você vai ser votado, e hoje é complicado, você não vai ser qualificado para ser imigrante. Os próprios democratas estão querendo derrubar isso. Porque agora o papo dos democratas em relação à imigração e todo esse papo chama de estrutura humana. Guarda esse nome, estrutura humana. É a nova terminologia, estrutura humana. Então, você viu o que está acontecendo aqui? Passou, a Câmara aprovou que quem for policial, juiz, militar e não sei mais o que, tem uma quarentena de 5 anos para se candidatar, depois de ir para a reserva ou se aposentar. Agora, o vagabundo que está preso pode tomar posse dentro da cadeia. O cara que é preso, que é ficha suja, pode... Quer dizer, você está em inversão de valores? Não, total. E a agenda é mundial. Aqui, por agenda exemplo, é mundial. Aqui, por exemplo, a Suprema Corte do Minnesota está para votar. Olha, presta atenção. Ela está para votar junto com o pessoal se vai acabar ou não com a polícia em Minneapolis. É brincadeira isso, não? Aqui já tem esse babado. Aí você vê. E eles estão querendo fazer o seguinte: ao invés de acabar com o departamento de polícia e vai virar departamento de segurança pública, né? Porque eles querem ter uma abordagem pública mais saudável e compreensiva. Vagabundo, isso não vai... Agora você entende. Você vê o absurdo. A Nancy Pelosi, por exemplo, que você falou, essa titia aí louca, ela quando lá para a família do Floyd, que todo mundo sabe a história dele, que de Santa aquele cara não tinha nada, a história dele é realmente super comprometida, um elogio, uma reverência, uma bandeira militar dobrada, que isso aí é uma honraria que existe aqui quase para os militares e para os heróis de guerra, essas coisas todas que o militar que morre em serviço, toda uma tratativa. A Nancy Pelosi, ela se entregou uma bandeira dobrada para a família do Floyd. E para os 3 heróis de guerra que foram massacrados em Cabul, né, semanas atrás, para essa medida absurda do governo Biden, ela no evento ela nem mencionou o nome dos caras. Afinal, só para dar uma parte aqui, o pessoal fala muito de 13 americanos, mas no total foram mais de 200 pessoas mortas. Olha a quantidade de sangue que tem na mão desse pessoal. Só os que estão sendo violentados. Né? Porque a coisa está tomando uma proporção muito forte. E o pessoal, como eu te falei, o pessoal está acordando para isso.
Porque assim como eles estão fazendo o lado do trabalho deles de querer, como é que chama? Infiltrar na sociedade, falar que é bom, que é isso, que é aquilo, mas as próprias pessoas estão começando a ver que não é bem assim, não. Não é bem assim, não. É Tem uma mentira em mídia cima que de não deixa mentira. falar, né? Oi? A mídia que também não deixa divulgar nada, essas mídias, grandes A mídia é mídias. podre, né? A mídia é Pois é. comprometida. Entendeu? A mídia é comprometida e o tempo está passando, mas é aquilo que eu falo sempre: nada de escondido que não vai ser revelado. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, mas você não pode enganar muitos o tempo todo. Mas eu acho que não Não é passa verdade? desse ano, Richard. Não, esse ano, pessoal, olha, a coisa Não que está passa desse tomando ano. agora, as coisas estão tomando, porque essa cúpula do Biden, essa semana também estourou uma aqui que foi violenta, que temos que ter até cuidado do que comentar, que é do chefe, o chefe, né, de Estado, o general, o Mark Milley, que falou que ele comentou com o general Li Zujian, lá que é o Eu vi mesmo isso. chefe também lá, o chinês, que ele avisaria A China. a China, caso os Estados Unidos fossem invadir a China. Olha que coisa absurda. Nós temos que ter muito cuidado se isso é ou não é verdade, porque os escritores, que são dois repórteres do Washington Post, que é um veículo totalmente comprometido, que é do Jeff Bezos, oh my God, né? Que é o Bob Woodward e o Robert Costa, são a parte que o cara é repórter do Washington Post, eu boto os dois pés atrás, entendeu? Então tem que ver se é verdade ou não é verdade, mas os caras, como estão lançando um livro, aparentemente foi uma manobra mercadológica e tem que se confirmar. Mas vem aquela história. Suponhamos, do jeito que eu vejo, tá? Suponhamos que tudo isso que o Woodward falou e o Costa falou seja verdade. Da maneira que eu vejo esses dois, se é verdade, eles são cúmplices, porque ele já sabia dessa relação do general americano com o general chinês e não falou nada para publicar no livro e ganhar mais Notoriedade, valor. dinheiro. Na minha opinião, ele é cúmplice. Com Se ele certeza. já sabia uma coisa dessa gravidade de segurança nacional, para mim, no modo que eu vejo, ele é cúmplice. Imagina você sabendo que tu sabe de uma história dessa gravidade e cala a boca para que seu livro seja um best-seller. Quando eu desconfio de que alguma coisa está acontecendo assim, que eu sinto cheiro de que está alguma coisa, eu não comento em vídeos, não dá para comentar. Não, você não pode comentar, porque você tem que ter segurança do que você está falando. Exatamente. Mas agora, não dá para comentar para você até não destruir uma narrativa. Para mim, que eu falo, às vezes que eu falo, Maria Emília, alguém chega na cara dele e fala assim, meu amigo, você é cúmplice. Você é cúmplice. É a mesma coisa que eu falo do Jack Dorsey do Twitter, do Mark Zuckerberg do Facebook. Para mim, aqueles caras são criminosos. Não, mas eles são uma organização. É só você imaginar assim. O pessoal fala, Paul Richard. Não é Paul Richard, não. Cara, você tem que pensar. Eu penso. Você imagina, por exemplo, se eu tiver, imagina, por exemplo, se você tem um cachorro no vizinho do lado que late o dia inteiro, late a noite inteira, não deixa ninguém dormir, o cachorro incomoda a vizinhança toda. Imagina que tem um cachorro lá, mas ninguém tem coragem de matar o cachorro. Aí você sabe que você mora numa área rural, tem lá um gato do mato que está matando lá os gados, matando as galinhas. Você escutou falar nisso, que tem um gato lá. Aí você vai lá, de repente, abre a porta, todo mundo toma conta dos seus cachorrinhos de estimação, dos seus bichos de estimação. Aí você vai lá, de repente, abre, sabedor que o gato está rondando à noite, você vai lá abrir o portão para deixar o gato chegar lá e matar o cachorro. É a mesma coisa. Eu creio que você é culpada. Eu creio que quem abre o portão é culpado. Foi exatamente o que o Jeff Dorsey e o Mark Zuckerberg fizeram. Eles abriram a porta para o Joe Biden entrar. Eles blindaram o Trump, enalteceram o Joe Biden. Então, quando eu falo, para mim, tudo que acontece nos Estados Unidos, todos esses que, de uma maneira ou outra, direta ou indiretamente, contribuíram para a eleição de Joe Biden e da equipe democrata, tem sangue na mão de todo mundo. Não, e pena capital para mim. Fora o resto da geração.
Até do cara lá que pegou os votos e ficou botando, sabe? Aquelas mulheres lá, todos eles são responsáveis. Todos são. Exatamente. Todos Não, eles, porque todos eles facilitaram. Se você ler documentários que existem, por exemplo, esse cara aqui, ó, Michael Lindell, eu gosto dele. eu estou lendo o livro dele. Lindão, Né? Lindão, Lindão. A história dele, enquanto é uma história fantástica de viciado a CEO, enquanto os democratas focam o passado dele negro, o republicano foca a redenção e um grande empresário de sucesso milionário que emprega centenas de pessoas. Mas, enfim, ele há quantas semanas atrás, ele fez aquele Cyber Symposium. Foi, até o Eduardo teve aí. 72 horas, onde ele provou, trouxe pessoas renomadíssimas, PhD, gente de conhecimento, trouxe hackers de tudo, para provar ao pessoal o que aconteceu durante as eleições. Ele não é maluco. E ele desafiou qualquer hacker, se provasse a ele se ele estava errado, ele dava 5 milhões para cada um. Olha só, não foi um só, não. Não, para cada um. Quem provar que isso não aconteceu, apareceu alguém. Agora, teve repórteres, canalhas, né? Mentirosos descarados, que só acusaram. Se eu sou um cara bom, opa, deixa eu ganhar meu 5, vou pegar meus 5 milhões. Eu vou provar que esse cara está errado. 5 milhões? Ele falou isso várias vezes. 5 milhões de dólares. Bom ponto, bem lembrado. Então, é aquela coisa. Ninguém apareceu. Criticar o cara, a imprensa podre, comprometida, comunista, caiu de porrada nele. Mas não teve ninguém que apareceu e falou assim: ei, Mr. Lindell, tu tá errado, deixa eu te provar aqui. Agora, chamar de mentiroso, não sei o quê, bababá, um monte. Mas ninguém provou. O que aconteceu? O cara saiu por cima. E hoje, às 4h45 da tarde, Central Time, vai ser um grande dia nos Estados Unidos em relação à coisa da eleição. Isso é muito bom. E isso, pessoal, vai ser é o que está todo mundo esperando, né? Essa do General Mark Milley está sendo a notícia da semana. Essa semana está todo mundo esperando ver o que vai acontecer, se vai ser verdade ou não. O que pode acontecer efetivamente hoje com essa... Hoje, o que vai acontecer hoje, efetivamente, o procurador estadual ele vai falar e vai falar o que a gente entende, o que foi encontrado de uma maneira resumida, e vai pedir agora ver os passos que vão seguir, né? Porque a coisa é muito nojenta, né, Maria Emília? Você vê o Texas, né? Semana passada, o governo mandou derrubar partes do muro. Eu vi. Sabe, assim, o que está acontecendo aqui? Sabe? Mandou derrubar partes do muro. Eles estão tentando destruir os Estados Unidos de dentro para fora. Mas a estrutura. Ao invés de invadir os Estados Unidos, eles estão destruindo os Estados Unidos de dentro para fora, com a colaboração de americanos. E isso tudo você fica vendo, sabe? Você fica vendo, é uma situação delicada, é uma situação muito triste, do que está acontecendo, mas é o que eu falo, os Estados Unidos estão com medo, botei até um vídeo, né? Haja visto que a mensagem do presidente Donald Trump para setembro 11 foi essa. Ele acabou a mensagem, não tenha medo, porque o pessoal está com medo, que a violência está aqui, sem precedentes, nas grandes os estados democratas e as cidades democratas, está uma coisa assim assustadora. Os americanos vão se reerguer, eu tenho certeza absoluta disso. Não, que vai levantar voluntário aí. Ele vai reerguer, entendeu? Mas isso é sabido que vai reerguer. Ele falou trazer a América... como é que ele falou? América grande, né? Como é que ele falou? Aquele é o jargão dele. Make America Great Again. Isso. Porque quando a gente vê isso tudo, Maria Emília, é assustador, porque em 8 meses a destruição está tão grande que isso já vai levar gerações não para corrigir e voltar ao que era, mas para dar uma acertada. Dinheiro, alguém vai pagar essa conta. Agora ele já está querendo taxar o pessoal, tá? Para poder ajudar os imigrantes ilegais. Espera aí, tu está me trazendo 2,5 milhões de pessoas, está tudo aumentando, a inflação disparando. Ontem tu ouviu uma novidade aqui, que quem fizer qualquer transação, que o governo está puxando isso, qualquer transação acima de $600 no banco, o imposto de renda vai monitorar junto com o governo. Se isso não é comunismo, isso é o quê? Não,
o maior problema da humanidade hoje né, não é o nome de um país, é o comunismo. Isso que o Jair até falou hoje no discurso que ele fez, a gente tem que erradicar o comunismo do mundo, porque ele é uma ferramenta para subjugar a humanidade. Então, assim, é isso que eles estão querendo implantar nos Estados Unidos. Eu acho que se alguém tem alguma desconfiança, se alguém tem... você estava falando daquele general que estão falando que ele dedurou, esses jornalistas. Se você tem alguma informação, se você ouviu falar, manda para o site do governo, faz uma denúncia na Polícia Federal, entendeu? Assim, eu, quando tenho algum vídeo, eu mando para umas pessoas, assim, eu não vou falar aqui, mas eu mando para algumas pessoas, mando para o governo, eu distribuo, Claro. eu não fico com informação, eu não falo aqui, mas tudo o que eu desconfio, eu mando para as pessoas para divulgar, seja até bobagem, não tenha medo, entendeu? Não pode ser cúmplice dessa gente de jeito nenhum. A Não, gente tem que exatamente. salvar o Brasil. Por isso que o Brasil hoje é uma das eleições mais importantes do mundo. E o Não Jair tenha está indo para dúvida. aí discursar na ONU, e vamos ver o que ele vai falar, né? Eu acredito que... a minha posição sempre foi essa, você sabe, que o Trump está nos bastidores da notícia e que nós vamos pegar de arrasto, porque se ele tivesse ganho, pena pelas mortes, né? Mas são o sacrifício do Cordeiro. Pena por essas pessoas que morreram, mas poderiam vir muito mais se não ficasse desmascarado quem são esses demoniocratas, entendeu? Eu acho que a gente vai pegar muita gente nos Estados Unidos e no resto do mundo. Aqui no Brasil também. Vamos pegar muita gente, Eu vamos pegar de acredito que... arrasto e vamos Eu botar acredito, essa América no eixo, sustentando a humanidade, sustentando Deus, quem tem Deus no coração, porque essa guerra é espiritual e a gente vai com vencer. certeza. E você quer ver uma coisa, Maria Emília? Eu sou da teoria que a gente tem que ter só opinião, porque certas coisas às vezes não tem nem fato, né? Mas quando o Trump assumir, né, que eu creio poderosamente que ele vai voltar e tem dado todos os indícios, Também. inclusive a colocar um vídeo aí dessa entrevista que ele fala, que ele se declara para Ele fala como se fosse voltar. Eu ia botar um vídeo, eu vou fazer, apesar de já estar circulando na internet aí, mas deixa aí para a história. Vou de repente botar no meu canal, né? Por que ele fez aquilo? Tem um porquê por que ele fez aquilo, entendeu? Então, de repente, eu faço esse vídeo ainda. Não estou preocupado, que sim. eu já Eu não estou divulgo preocupado aqui se no canal. já circulou, Não porque tem problema, não. tem muita gente que me pede assim, pô, Richard, fala sobre isso, porque tenta sempre dar uma história, tenta falar alguma coisa. Sabe como é que eu faço meus vídeos, né? Então, é o tipo da coisa. Ele entrando, ele vai ter que corrigir tudo isso. E eu Mas uma acredito... vantagem com todos esses canalhas presos, com Ah, todos bom, esses mas é o que eu estou canalhas falando. lá, lá no Caribe, com pena capital para esses vagabundos, vai entendeu? ter muita gente aí, porque ele voltando, porque ele só fala assim, você vai ficar very, very happy. Very, very happy. Não, vamos ver Porque muita o pessoal está pedindo um conselho guilhotina. de justiça. Porque, por Guilhotina. exemplo, esse caso desse advogado da Hillary Clinton agora, o que vai acontecer? Como é que a vida nos ensina? Ele foi jogado, que nem diz aqui, embaixo do ônibus, né? Under the bus. O que vai acontecer? Ele vai ter que depor. Ele já está comprometido porque ele mentiu. E aí a pena dobra quando é perjúrio, Ele né? mentir mais ainda, É perjúrio. o que está ruim vai piorar para ele. E ele vai entregar o jogo. E vai começar a entregar o jogo, porque a coisa está começando a desmoronar. A coisa já está começando a desmoronar. Já tem, você vê, sem querer entrar, mas entrando já na vacina, né? O pessoal já tem pessoal do CDC já pedindo demissão, já não está aguentando a pressão, E não concorda com as coisas. aquele falso não aconteceu nada com aquele vagabundo? Com aquele... Ainda não, mas vai acontecer. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vai É na acontecer. capital, olha só, a Bíblia fala você não matar seu semelhante, mas eu não sou semelhante a um monstro desse. Esses caras não têm alma. Isso deve ser tudo gente de descendente que veio do abismo, Deus me livre e guarde. Já estão pegando aí, como já pegou, você vê, semanas atrás o CDC já declarou que as mortes que foram divulgadas, aquele número que você tem na cabeça é metade, não é bem assim. Como pode errar tanto? Entendeu? Como porque o aqui pessoal está também. começando a apertar. Aquele website, VAERS, né, que chama de Vaccine Adverse Reaction Events, né, que eu tenho até
que eu coloco aí também no website, hoje está dizendo também que eles inflaram, está hoje na imprensa, na imprensa, lógico, alternativa, né? Eles inflaram os números. Então está começando a aparecer muita Mentira. coisa, sabe? A briga está muito séria, muita gente não está aceitando essa imposição de vacinar criança, bebê. Olha, a coisa assim está Aqui também. terrível. Só que o tempo está passando, Ontem, sabe, teve gente já que se pronunciou aqui com expoentes. Há 2 semanas atrás, teve um camarada chamado Joe Rogan. Joe Rogan ele é um cara que assim, um cara muito másculo, carecão, fortão, se envolve com comentarista de lutas, MMA e outras mais aí, UFC, essas coisas, né? E tem um podcast. E o cara pegou Covid. E o que foi que tirou ele da lama? Ivermectina. Aí a imprensa podre comunista comprada cai de porrada nele, falando que ele tomou remédio que é para tratar cavalo. E ontem, quando o Jair falou essa palavra, a live dele caiu na hora. Só que é o seguinte, é que eu falo sempre, existe o poder do um. O Joe, ele é um cara cascudo. Ele é cascudo. O cara saiu atropelando tudo e todos da esquerda. O que aconteceu? Quando ele tomou a força que ele tem, que ele é um cara, ele é celebridade. Se chegar aqui e perguntar a maioria do pessoal mais jovem quem é Joe, todo mundo sabe quem é ele. Joe Rogan. De repente, se você viu a foto, sabe até quem é. Quando ele abriu a boca e jogou, o que aconteceu? Por isso que saem os líderes. Por isso que às vezes as pessoas se levam a uma candidatura. Quando ele chegou e falou, aquele pessoal, todo mundo apoiou ele e falou: é isso aí. Aí apareceu e tem aparecido zilhões de estudos científicos com dados, estatísticas em relação ao tratamento. Ou seja, é tratamento científico, não é tratamento partidário. Eu vou, inclusive, você me deu uma ideia agora, já que depois você compartilha também no teu canal, eu recebi de uma doutora, até conhecida aqui no Rio de Janeiro, recebi dizendo que é dela um protocolo para quem tomou os imunizantes para amenizar qualquer efeito colateral. Eu vou mandar para você e vou botar aqui nesse vídeo. Para quem tomou, porque muita gente foi obrigada a tomar, mas meu filho não toma, né? Meu filho tomou até de gripe, cara. Estou feliz da vida tomando a gripe. Meu Deus do céu. Mas como ele está fazendo faculdade, a faculdade, enfim, ele tem que tomar. Então, quando eu te falo, tudo isso está levando o pessoal. De novo, ninguém está desmerecendo a gravidade do vírus, ninguém está desmerecendo. Mas existem alternativas que a indústria farmacêutica. Mas isso tudo foi para vender vacina. Eu só rezo para que seja placebo. E isso é a coisa que o americano está vendo. Já tem uma quantidade de gente que está tendo reações, e cada um com a sua história. E por isso que eu falo sempre, é um assunto muito delicado. Faça o seu dever de casa. Fala com o seu médico. Veja se você pode. Ore para Deus, confirmando seu coração. Porque uma vez que você tomar a primeira picada, não tem mais volta. Eu tenho um amigo que tomou, grande amigo, grande incentivador do meu canal, de Brasília. Sabe, se esse canal existe, eu devo muito a ele. E ele tomou o imunizante e, passado uns dias, estupidamente, ele foi buscar a mulher na loja de floricultura, ele teve um AVC e morreu. Assim, eu falei com ele, eu estou mandando mensagem, ele não está me respondendo. Eu falei: o que aconteceu com o meu amigo? Aí, no grupo nosso, que ele foi meu colega da Escola Superior de Guerra, o filho dele coloca: meu pai morreu. Eu falei: não é possível, não é possível. Eu falava com ele quase todo dia: meu pai morreu. Não, é muito aí eu perguntei: ele tomou imunizante? Quando ele falou, ele tomou. Aí disse: qual? Bom, aqui costuma dar coágulo. Né? Que até não, é muito complicado. Como eu falei, né? Até aquele live que você viu, que eu dei semana passada, semana passada, que é o que eu falei, é o do protocolo do Dr. Zelenko. O Zelenko, com Z e K no final, Zelenko, que ele fala
é para prestar atenção nas credenciais dele, não é político, não. Não é político, não. Ele trata de gente do mundo inteiro. A propriedade que ele fala está cheio de documentário dele no YouTube, e que o pessoal, é que eu falo, presta atenção no científico, não é no partido político. E tomar decisões. Se você escutar e falar, não, eu quero ou eu não quero, tudo bem, tem que ser respeitado. Mas tomar decisão em cima de celebridade, que nem eu falo sempre, eu quero ver daqui a 3, 4, 5 anos, onde estarão essas celebridades. Porque é o que o doutor Zelenko fala com bastante propriedade. A vacina ela pode ter consequências agudas, que é até em 3 meses, semi-agudas, de 3 meses a 3 meses é 1 ano, e a longo prazo, como diz, a longo prazo. Não, até na genética, né? No filho que esses imunizados vão ter. Exato. Que então, é como você faz a pesquisa sério. Com animaizinhos, você vê tantas gerações das pessoas que tomaram medicamento. Essa é a pesquisa, por isso que dura anos. Você coloca numa cobaia, aí os filhos daquele que tomaram daquela cobaia, você vai vendo as gerações, vê como atinge o DNA, a genética. Não tenho dúvida. Olha, mas eu vou rezar para Deus que seja placebo. Enfim. Tem que torcer com isso tudo, porque tem uma... Deixa eu ver aqui se eu pego rápido aqui para vocês. Eu não esperava nem falar. Eu vou botar aqui, eu acho que eu vou até mandar para você pelo WhatsApp. Tem uma vacina, tem um website chamado Pharmacovigilance. Pharmaco, com PH. Farmaco com PH, tracinho, vigilance. Farmaco com PH, farmaco, tracinho, vigilance. .eu. Ele é da Organização Mundial de Saúde. E ele traça na track, né? Ele rastreia as mortes por medicamentos e efeitos colaterais nos últimos 25 anos. Ô, louco! E lá você vai ver que eu não vou falar, não, vamos cancelar teu canal. Vai, porque depois vai... Manda o pessoal que vai consultar o website. Acabei de mandar para você aí, ó. Depois eu vejo. De uma médica conhecida, que ela coloca um protocolo para os vacinados. Ótimo. Aí eu vou copiar isso aqui. Vocês têm que procurar o chamado Dr. Paul Marik. Dr. Paul, M-A-R-I-K. Dr. Paul Marik. E vai ver o que ele fala disso aí. Ele diz que simplesmente mais de 3,7 bilhões de pessoas já foram tratadas com esse remedinho que a gente mencionou, e é tido como um dos remédios mais seguros do mundo. E aquele outro, que é o HCQ, quando eu fui para a Amazônia, eu tomei 1 mês antes. Tomei preventivamente, porque não tinha vacina, não tinha imunizante para o que tem lá. Aí a gente tomou antes e tomei lá depois, o HCQ. E depois ela diz que dá problema de coração, dá não sei o quê, mas eu tomei. Enfim. Vê teu horário aí, eu estou preocupado com o teu horário. Pessoal que é médico não vai gostar muito de assistir esse... Mas... Não tem problema. É que eu falo, Maria Emília, tem que respeitar cada um, né? E o debate, as diferenças enriquecem o debate. Né? Tem que respeitar a opinião de cada um, mas é um assunto polêmico, está no mundo inteiro a polêmica. Então, vamos esperar hoje, daqui a quanto tempo? São 16h42 no Rio. Que horas estão aí? Hoje aqui são 20 para as 4, aqui em Miami. Então, daqui a 40 minutos? Daqui a 40 minutos. Agora, você quer ver uma coisa, só para encerrar esse capítulo de vacinação. A cidade de Seattle, Washington, Nova York, Nova Orleans, São Francisco, Los Angeles, agora estão praticamente vetando mais ainda a entrada de qualquer pessoa não vacinada nos estabelecimentos comerciais. Ou seja, o que está ruim vai piorar. O que está ruim vai piorar. Aqui no Rio de Janeiro, né? Você viu? O palhaço aqui. O país também bloqueou tudo, tá? Palhação. Aí cai a medida, vem um outro bairro, aí cai um, cai outro. Eu queria saber... Eu quero é que ele caia, que entra logo o vice dele, cara. O Eduardo Paes tomou vacina?
Tomou. Mas ele perdeu o pai. Não quer dizer nada. O vice dele também A família perdeu os tomou? pais, os dois pais. Perdeu o pai e a mãe. E eles dizem que tomou. Ele pegou também, sei lá. Aquela história. É que nem o Albert Bourla da Pfizer. Ah, eu tomei. My ass. Não, mas o que eu acho é que ele trabalhou para aquelas empresas lá do país grande, né? Mas eu estou torcendo. Pessoal, eles participam de uma agenda. Eu quero ver se tomou. É que nem aquele outro que era ministro aí. A hora que a coisa apertou, ele fugiu, foi tomar o protocolo do Jair, que nem você fala. É uma cambada de canalha falsa. Eu não vi nenhum presidente de uma indústria farmacêutica tomar. E o outro foi para Israel? Eu não vi neto, eu não vi ninguém. O cara que foi para Israel, o presidente da Pfizer, diz que chegou a Israel que não pôde entrar porque não era não estava imunizado. Porque eu tenho 58 anos e gosto de boa saúde. Porra, nós, aí. E todo mundo aqui gosta de boa saúde. Você vê. Agora, crianças estão... Eu quero ver daqui a 5 anos. Eu já falei, vou falar de novo aqui. Eu quero ver, se você for repórter de qualquer veículo no Brasil, americano, eu quero ver. Eu venho aqui, dou minha mão à palmatória. Vá entrevistar os ex-combatentes que tomaram a vacina experimental Anthrax. Eu quero ver se você tem coragem de consultar algum ex-combatente americano que tomou vacina experimental. Vá lá. Se tiver coragem, pode me procurar na internet, você vai saber quem eu sou. Eu te dou um espaço no meu canal para você falar o seguinte: funciona. Eu estou desafiando todos os repórteres americanos e brasileiros. Vá consultar os ex-combatentes americanos que tomaram Anthrax. I can say that in English if you want. Go there. Talk to me, and I'm going to be with you. I'm going to open my channel for a regular interview. That's it. E tem mais. Você lembra daquele Mariner, o comandante general Mariner, que falou que a tropa dele não ia tomar? Não teve? Claro! A tropa dele não ia tomar. My boys! Ele falou, my boys! Aqui não. My boys! Não vão tomar. Aí vem um burocrata que não sabe por que será, quem sabe, de repente, um cara desse status que teve... Eu acho que ele é general hoje, vou fazer as contas aqui. Ele teve na guerra do Iraque, né? Eu acho que ele viu. Claro que ele viu. Então é o que eu falo. Quer tomar, toma, mas não vai... Aí, por exemplo, hoje está aquela briga aqui tremenda. Esse assunto é muito polêmico, né? Aqui, por exemplo, movimento de aborto no Texas. Não, my body, my choice. Meu corpo, minha escolha. Opa, peraí. Na hora de você abortar, os democratas falam, não, meu corpo, minha escolha. Mas na hora de vacinar do imunizante, não pode. Não, é uma podridão. Não. Então, isso tudo, pessoal, que eu estou falando para vocês, assim que vocês viram que eu fiquei irritado, os republicanos já estão irritados. Só que agora os republicanos estão pegando um percentual altíssimo dos democratas que estão irritados, que se sentiram enganados. Imagina você ter uma relação muito grande, seja com pai, filho, mãe, não importa. Uma relação que você anda com uma pessoa há muito tempo e você se sente enganado e fala assim, essa pessoa me enganou. Como é que você vai se sentir? Frustrado, traído. A hora que você abrir seus olhos e ver que você foi enganada há anos, que tudo aquilo que você acreditou depois da sua confiança de vida e de futuro é falso. É um percentual altíssimo dos democratas hoje. Porque a violência, a inflação, tudo está acontecendo aqui. E os democratas, o índice de aprovação do Biden já é um dos mais baixos da história presidencial dos Estados Unidos. Ele é um fake, esse cara vai sair. Não, o cara foi polêmico também, que me pediu para botar um vídeo, de repente botar, o cara dormiu aí numa entrevista com o primeiro-ministro Bennett de Israel, cochilou, não cochilou. Não, e o Putin olhando para a cara dele. Ele esqueceu o nome do cara. You down there. Excuse me, o cara é o primeiro-ministro. Tu vai falar, o cara, você... Que isso? Falta de respeito a ele. O Johnson de um lado da Inglaterra, o australiano do outro, ele esqueceu o nome do cara. Sabe? Esse tipo de coisa... Não, ele está senil, ele está senil. A moral. E essa, de novo, voltando a Cabul,
Afeganistão, a quantidade de americanos que ainda tem foram deixados para trás, que nem diz aqui, left behind, as histórias que estão vindo aqui, as cenas que estão vindo aqui, são simplesmente de embrulhar o estômago. Que Deus tenha misericórdia, não só do povo do Afeganistão, mas como daqueles americanos que estão na mão dos talibãs. Sabe? E isso podia ser tudo sido evitado. Por isso que se fala, qual é a agenda que existe por trás? Qual é a agenda que existe por trás? Por quê? Cadê os assessores dele? Cadê o pessoal sabe? Por isso está todo mundo envolvido. O Blinken, secretário de Estado, o Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa, esse General Mark Milley, está todo mundo envolvido. Qual é a agenda? O que aconteceu de tão grave para todo mundo deixar passar? Não foi, porque não passou só na mão de um, não. Não passou só na mão de um, não. Por exemplo, e você vê, para piorar a imagem deles, teve esses ex-veteranos, que a gente chama aqui no Brasil, casca grossa, que por conta própria, não importa se foi ou não foi negócio, não interessa. Ex-veteranos que por conta própria foram lá e resgataram, se bobear mais americano que o próprio governo americano. Pode isso. Ontem, para os americanos que ficaram para trás, sabe o que aconteceu? Olha onde vai a estupidez. Ontem, o Departamento de Estado lá, ou a embaixada, seja lá como você queira classificar, para os americanos, se você ligasse para lá para pedir ajuda, para você sair do Afeganistão e ir para um país vizinho. Como é que tu vai sair do Afeganistão se os talibãs deixam você passar? Eu acho que era o telefone da embaixada. Então, você vê, isso tudo está causando uma revolta muito grande nos americanos, porque é uma coisa que é inimaginável para um cidadão americano ser deixado para trás. Se vocês verem a entrevista praticamente de qualquer militar, os caras babam, porque isso aí é uma coisa impensável. Porque não está deixando só um americano para trás, não. Estão falando que tem muito mais do que a imprensa está falando. Já teve onde vazou que tem mais de 500. Não. Fora os chamados aliados. Não, e se você pensar de um país que não admitia que você matasse um americano, né? Você fazer um americano refém, você estava comprando briga. Passado, governo Obama. Obama trocou um desertor do exército por terrorista. E o cara é problemático. Ele pegou um americano soldado e trocou por vários terroristas. E esses terroristas agora estão vindo contra nós. Hoje, a parte ministerial do Talibã, acho que são 11 que eram terroristas procurados nos mais procurados. E hoje são parte do governo do Talibã. A coisa tá vai acontecer algo. Vai acontecer algo muito rápido. Agora, aí você vê a hipocrisia desses democratas, que também isso vai causar revolta. Ontem teve aqui um tumulto tremendo, porque na fronteira pegaram um cara com 1.680, e quase 1.700 certificado de vacinação. Pô, falso. Que bacana. Tinha que ver o fuzuê. Aí vem aquele Schumer, que é aquele cara... Eu fico às vezes preocupado se ele morder a língua, ele vai morrer envenenado na hora, né? Claro, colega da Pelosi. E tu tinha que ver o cara abrir uma investigação, sabe? Porque veio 1.700 certificados falsos. Por que o cara não fala em vacinar a fronteira? Não fala nada. E isso tudo é que eu te falo, o pessoal está cansado de ver tudo isso, o pessoal está decepcionadíssimo, se sente enganado. A gente não se engana porque a gente já sabia que isso ia acontecer, só não sabia que aconteceria nessa velocidade, né? Nessa velocidade que ia causar tantos mortos. Eu só não esperava o Talibã. Do resto, eu estava esperando tudo isso. Olha só, a CIA já tinha informado a administração. Você sabe quantos agentes do CIA tinha em Cabul quando a coisa explodiu? Sabe quantos? Não. Nenhum. Porque eles avisaram que ia acontecer e eles sentiram que o governo não ia saíram fora. Então, quando nós sabemos, é o que se fala aqui toda hora no canal alternativo, qual é a agenda por trás? Quem está por trás? Porque quem está por trás são os globalistas que estão por trás do comunismo. Sem dúvida. Mas é inadmissível acontecer o que aconteceu. Inadmissível.
Maria Emília, vê tua hora que eu estou preocupado com vocês. Vamos embora, aí, meu povo. Já estamos 50 minutos aqui falando para caramba. Oh, my God! Eu te falei, estamos falando 30. Mas é um prazer estar com você aqui, Richard. A gente se vê. Você viu que eu me empolgo, eu falo. Hoje eu falei até inglês, né? Hoje eu falei até inglês. Mas volta sempre, não fica tanto tempo sumido, não. Não, mas é bom quando você volta, você tem um monte de coisa para falar, né? O pessoal essa aí fica muito tempo. Volta quando você quiser, tá bom? Tá bom, querida. Um beijo para você. Meu povo, se você gosta da gente, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Richard. Tá? É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Vamos torcer, vamos orar. Vamos orar por esse país maravilhoso também, que é o Brasil, com potencial muito grande. E quem sabe eu vou botar um vídeo daquilo que o Trump falou do Bolsonaro, para o que está por trás da cena. E também para esse país, que são os dois países que realmente ainda são, aí, eu acho, o último reduto aí de baluarte da democracia. Exatamente. E eu que estou aqui, leio os dois países, leio a política, a geopolítica, realmente. E o Brasil, eu vou falar para vocês, o Brasil é bonito. É lindo. O Brasil é maravilhoso. Gente boa, o povo é maravilhoso. E dá pena de ver, às vezes, essa política destruir o país, como também é que tu vê aqui, é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos é maravilhoso. Mas tem jeito, mas tem jeito. Mas o pessoal estraga. Tá bom, pessoal? Obrigada, meu povo. Um abraço, Richard. A gente se vê. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.